então senta, porque agora é minha vez de falar. Mas desde 2016 a gente começou a vislumbrar a possibilidade do podcast ser uma alternativa para o áudio, né? Principalmente em função das plataformas digitais, né, de áudio, né? A gente hoje ter a possibilidade, por exemplo, de publicar um conteúdo de 15, 20, 30 minutos praticamente de graça, né? Numa plataforma, nos deu possibilidade de também viabilizar muita coisa junto aos nossos clientes que vieram da publicidade, que queriam também ter podcasts corporativos e etc. Mas, obviamente, essa nossa expertise da publicidade e também da localização de games nos fez partir para o ficcional também, né? Que é o nosso próximo passo. A gente está preparando várias séries ficcionais em áudio. Isso lembra novela de rádio, hein? Novela de rádio. Exatamente, né? Novela de rádio. Isso aí é muito clássico. Tudo super a ver, né? Tudo super a ver. Eu acho que clássico. A questão é que agora tu realmente está muito democrático a forma de tu poder compartilhar, né, de certa forma com as pessoas, né, esse tipo de conteúdo. E a gente sentiu, assim, muito de um tempo para cá, vou dizer assim, tipo, talvez de uns 5, 7 anos para cá, um protagonismo do áudio, né, assim, a gente um tempo atrás achou que o áudio ia sumir com tudo que vinha acontecendo, assim, sabe, de protagonismo realmente do vídeo. Quando o YouTube chegou, aquela coisa assim muito visual, as trilhas todas à disposição, as pessoas assinando bancos, então podiam ter suas trilhas, cada um, até a questão da própria locução, que se tornou de um tempo para cá uma busca de uma locução mais coloquial, ou seja, a partir desse momento parece que todo mundo pode fazer, né? Enfim. E a gente achou assim, poxa, eu acho que o nosso negócio talvez vá sofrer um baque. E foi muito pelo contrário, assim, dali a pouco, assim, o protagonismo do áudio veio porque ele, assim como evoluiu as tecnologias, tanto para os games, os gráficos dos games, os canais de streaming, a internet e tal, evoluiu o áudio também, e evoluiu a tecnologia do áudio, né? Então, eu acho que esse casamento é que está nos fazendo crescer, né? Também dentro desse ecossistema, né? Inclusive, assim, buscar até essa realização pessoal, vamos dizer assim, né? Porque aqui nos encontramos como artistas, nós dois somos músicos, né? Nos encontramos tocando, né? E foi um caminho natural a gente trabalhar com a música, né? E trabalhar com o áudio, né? E a gente, ao longo desse tempo, foi passando por todas as etapas de uma produtora de áudio. Como a gente começou os dois sozinhos, a gente teve uma evolução muito grande no conhecimento das coisas todas que o áudio pode fazer. Isso nos levou para esse caminho meio multifacetado, né? Ou seja, a gente ter várias frentes que a gente está buscando se expressar através do áudio, né? E uma coisa bebendo na outra, porque isso foi sempre muito importante para nós, utilizar a experiência que a gente tem na publicidade, por exemplo, na direção de voz da publicidade, para transformar isso na direção de voz de um game, por exemplo, entende? Ou na criação de uma trilha de um game que tem 30 segundos. Ou seja, e ao mesmo tempo o game agora fazendo a gente beber bastante no game para esses conteúdos autorais que a gente está para lançar, né, de ficcionais, de podcast. A gente chama, na verdade, de podcast, mas não é exatamente um podcast. Audiodrama. Seria um audiodrama, né? A gente chama de filme para ouvir. Tá? Ele é muito mais uma experiência, né? Uma experiência imersiva. Uhum. Ou seja, a experiência que a gente teve de fazer áudio imersivo para games também nos traz não só uma questão técnica de produção do áudio,
né? Ou seja, usando a linguagem de áudio 3D, né? Mas também a própria construção da narrativa, né? Sim, bebendo também experiências que a gente teve lá atrás de radionovela. A Não, gente é experiência lá atrás de radionovela, menos. a gente é de uma época em que os atores, por exemplo, que trabalham na publicidade, eles todos vinham da radionovela. Então, os spots de rádio eles eram storytellings, entende? Eles não eram simplesmente um Exatamente. locutor, eles tinham Uma histórias por coisa, trás. uma coisa que vocês falaram aí que eu achei muito interessante, que é importante no jogo, principalmente quando você traz ele para outro país, o pessoal até vai falar sobre isso, vocês falaram sobre localização. Eu, por exemplo, eu considero hoje, eu não sei se vocês trabalharam nela, mas uma das maiores localizações e uma das melhores localizações foi feita para o World of Warcraft, o MMO. Tá? Ou não é o World of Warcraft, o Warcraft 3 que vocês trabalharam, não sei se vocês trabalharam no World of Warcraft, Não, que realmente não. a localização do World of Warcraft ficou primorosa. Sim, é E tem fantástico. certos chefes no jogo, tem um que é melhor que o do inglês, porque o pessoal fez uma brincadeira que ele é um chefe, até já comentei isso, ele é um chefe, tipo um chefe de estrada de ferro, né? Então ele canta Raul Seixas quando ele vai falando, né? Então é muito engraçado. Eu botei o jogo em português, eu jogava em inglês, mas eu botei o jogo em português para ouvir isso, que eu achei sensacional. Então, isso é um trabalho, e você falou uma coisa muito importante, quando a gente fala de design de jogo, a gente fala muito sobre imersão, vocês falaram muito sobre imersão. Uma das coisas que a gente tem dentro do game é não só a imersão, mas o flow que você cria com todo esse aspecto de som, jogabilidade. Então é muito legal, assim, vocês tocarem esse ponto aí, porque muita gente não pensa nisso, né? E eu acho também. Faz o jogo por fazer. E eu acho também que teve uma evolução, a gente que fez o nosso primeiro projeto, eu acho que em 2010, eu acho, né, Marcelo? 2010, né? 2010, o quanto também a evolução da localização fez com que essa questão da imersão também viesse de uma forma mais até aceitável pelas próprias empresas. Quero dizer que inicialmente eles eram rígidos nos arquivos, no que na tradução que vinha. Tu tinha pouca mobilidade, assim. Era tenebroso. E era tenebroso. E a gente muitas críticas e muitos memes disso. E a gente participou dessa fase tenebrosa, e vou te dizer, não era porque a gente não sabia fazer, porque a gente já trabalhava com áudio há muito tempo. Não é porque não sabíamos fazer, mas porque existia uma rigidez também em aceitar sugestões de tipo, aqui a gente não diz dessa forma, a gente não diria dessa forma. E eu acho que isso tudo foi evoluindo a ponto de hoje realmente, né, tu ter dublagens que são inclusive super normais, como a gente fala, né, assim. Eu vou falar uma coisa, Karina, quem quebrou muito isso novamente foi o World of Warcraft, porque ele começou a trazer uma série de trocadilhos locais do Brasil, tá? A Blizzard, nesse ponto, ela tem o parabéns. Ela realmente ela vestiu a camisa daqui, o pessoal da Blizzard vestiu a camisa daqui. E quando foi fazer a localização do jogo pro Brasil, é a melhor. O pessoal falou: caraca, tá muito bem feito. Entendeu? Em comparação ao antigo Mortal Kombat com a Peach, que, nossa senhora, a galera gerou memes e memes disso. Isso foi. Mas isso aí foi uma coisa trevosa. Mas realmente evoluiu. Cara, hoje os jogos estão muito bem localizados. A coisa hoje é outra. Uma coisa legal nisso que tu está dizendo, Tony, é justamente essa evolução e essa adaptação, tá? Sim. Como a gente participou, eu não falo no início, porque na verdade o início da localização de jogos no Brasil, tá? Ela vem da década de 80 com a Brasoft, né? Exatamente. Teve um período que localizou muitas coisas, assim, né? Mas aí houve um hiato muito grande, tá? E quando as coisas voltaram a começar a ser localizadas, tá? A gente participou justamente desse início desse processo, que foi por ali por volta de 2010, né? Tinha tinha um ralo localizado e coisa e tal. E o que aconteceu foi que, primeiro, só reforçando o conceito de localização, tá? Porque a localização, ela é justamente o processo de tu transformar e tu adaptar uma determinada cultura,
para outra. Sim, Independente sim, se é sim, uma embalagem, ou sim. se é um texto, se é uma imagem, existem Marcelo, locais. posso ir até um pouco mais longe? Por exemplo, a localização do Warcraft para a China, tá? Foi muito interessante porque a China parece que tem um tabu com ossos. Não pode ser Uhum, mostrado ossos na China. Então, uhum. existia um chefe, tá? Que ele foi refeito, porque ele era basicamente todo feito de ossos. Isso é Ele foi localização. localizado. Não, sim, isso é o conceito de localização. O pessoal pensa que localização é só traduzir. Não, localização é um conceito de cultura, está envolvida a cultura nessa história. Exatamente Inclusive, isso. se houver necessidade, você até modifica determinados aspectos físicos do jogo. Tá? Então, isso aí que você falou é perfeito. O pessoal pensa, eu vou traduzir. Não, não é. Quando você localiza, você tem todo um processo cultural colocado nisso. É importante Vamos você frisar isso aí pra aproveitar esse galera. assunto, que a pergunta que a Fanny vai fazer tem a ver com isso. E eu acho que eles podem abranger mais essa situação aí para a galera do chat e para a gente também. Vai lá, Fanny. Vocês falaram em localização, né? Muita gente deve ter essa dúvida. O que é essa localização? Ela é da dublagem? Ela é Não, dublagem? não. A localização, na verdade, a dublagem é uma parte de um processo de localização que pode acontecer ou não, tá? É exatamente o que o Tony falou. Localização é quando tu tem um determinado conteúdo, tá, em uma determinada cultura e tu vai transpor, adaptar esse conteúdo, entende, para uma outra, tá? Talvez a palavra que mais resuma a localização é adaptação, tá? Porque essa adaptação, ele pode passar por vários processos. Pode ser uma adaptação de imagem, por exemplo, ou de características, ou de storytelling. Pode mudar uma história para adaptar ela, entende? De uma cultura para outra, porque às vezes tem coisas que não fazem sentido. Então, a localização é um processo muito mais abrangente, né? Que se dá dentro de um caso dos games, tem o processo de dublagem, mas também tem processo de tradução, mas pode chegar até esse ponto que o Tony falou de tu mudar um próprio personagem, entende? Vou usar um outro exemplo também em relação à localização, casualmente com a Blizzard também, num projeto que a gente participou, e no caso do Warcraft 3, tá? Tu tinham raças diferentes, tá? E a Blizzard utilizou essa diferença de raças justamente para utilizar sotaques e estilos Sim. de pessoas diferentes. Então Legal. tu tinha os cariocas, entende? Tu tinha até os gaúchos. Então, os gaúchos, né? Foi muito pesado para nós, assim, muito bacana, muito divertido a gente justamente para atores gaúchos para fazer os gaúchos, entende? Então, e a gente adaptou piadas piadas dentro desse universo gaúcho. Então, os cariocas, né? Então, a gente e isso é um conceito que ele é muito, vamos dizer assim, confundido, justamente porque as pessoas ligam muito a localização à dublagem. E a dublagem é um processo que faz parte da localização, tá? E a dublagem é justamente quando tu tem algum movimento de boca, entende? Aí tu dubla, entende? Por exemplo, o game, tu tem tipos diferentes de arquivo, tá? Para dublar, tá? Tu pode dublar para localizar, tá? Tu tem os arquivos que são os lip sync, que são os mais Uhum. próximos, vamos dizer assim, de um filme, do cinema, da televisão, né? Onde tu tem um movimento de boca e aí sim tu faz uma dublagem, tá? Mas tu tem os arquivos, por exemplo, que são sound sync, onde tu tem que seguir um movimento de onda, ali mais tarde vai ter uma dublagem, mas tu só tem o áudio para se guiar. Tu tem também os arquivos que só tem que respeitar o tamanho do arquivo, entende? Isso já não é dublagem, isso também se chama comumente dublagem, mas isso faz parte do processo de localização. Mas a dublagem, como conceito de dublagem, ela entra quando tu tem uma correspondência de movimento labial. E aí sim entra esse conceito de dublagem. Né? Tem que fazer adaptações também, né, em alguns momentos. Provavelmente a dublagem nunca vai ser a pé da letra, como você falou, tem a questão regional e tem a questão do tempo, né? Como a Karina Tem que falou ser também, assim, ó, a gente quando começou a fazer isso por volta de 2010, tá? Bem isso, depois daquela onda primeira lá da Abrasoft lá atrás, estava começando a voltar a ter esse processo de dublagem de games no Brasil, tá?
e a gente até, com um certo orgulho, né, faz parte disso, porque quando a gente começou a fazer, a gente conquistou um cliente, que foi a Sony, né, que lançou vários jogos um atrás do outro. Então a gente chegou a fazer, em 2, 3 anos, a gente chegou a fazer quase 40 títulos, né, em 2, 3 anos. Né? É muita coisa. E dentro desse processo que as coisas foram se adaptando para que realmente se fizesse uma coisa com mais, vamos dizer assim, com mais preocupação em resultado da língua. Né? A gente trabalha junto com uma empresa chamada Roundtable Studio, RTS, que é responsável pela parte principal de Project Manager do projeto como um todo e pela tradução, né? E a gente faz a parte do Project Manager dos áudios e toda a parte de produção de áudio, né? E na tradução houve essa evolução também para que as coisas ficassem cada vez mais dentro do quadro. Isso, óbvio, isso refletiu na imersão, isso refletiu justamente no respaldo e no feedback que o público foi dando em relação às coisas. A jogabilidade Legal. também, né? É importante falar sobre jogabilidade. Marcelo, Mas senta, baby, se concentra, porque agora é minha vez